A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos os irmãos. Irmãos, hoje eu trago a vocês estudo sobre a nossa confissão de fé de Westminster, né? Nós já começamos a estudar o primeiro capítulo, que fala das Escrituras Sagradas, tá certo? Nós já vimos 5 subtópicos desse primeiro capítulo que fala das Escrituras Sagradas. Mas eu quero fazer aqui uma rápida recapitulação dos 5 primeiros subtópicos para relembrar aos irmãos. O primeiro subtópico, irmãos, fala da revelação natural e da revelação especial. Sabemos que a revelação natural é que a natureza revela que existe um ser supremo que criou todas as coisas, que formou tudo o que existe, né? Que não foi fruto, irmãos, do Big Bang, da evolução, mas que existe um ser superior que criou todas as coisas. Porém, a revelação natural ela não é suficiente a trazer uma consciência de pecado no coração do homem, de erro, de falha, de servir a Deus da forma como Deus deseja. Então, coube a Deus a se revelar ao homem. É aí onde nós chamamos de revelação especial. É Deus se fazendo conhecer ao homem através das Sagradas Escrituras. Então, nas Sagradas Escrituras nós vemos ali a criação do mundo, a queda e o plano da redenção. E todo o trabalho que Deus tem com a raça, com a humanidade, com os escolhidos, a luta, a dificuldade, como é grande, irmãos. Mas Deus está ali sempre nos conduzindo, nos fortalecendo. E aqui a Bíblia, Deus revelou o suficiente para que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida de sabedoria. Por isso que no Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens não murcham e dá o seu fruto na estação certa. E tudo o que fizer será bem sucedido. Então, a revelação especial é algo importante para as nossas vidas e não deixe de ler a sua Bíblia. E o subtópico 2, dentro do nosso tema das Escrituras Sagradas, ele fala da Bíblia em si, da constituição em si da Bíblia, né? Sabemos que a Bíblia ela tem 66 livros, tá certo? Onde é dividido Novo Testamento e Antigo Testamento, tá certo? Nós não podemos, irmãos, dizer assim que é melhor, o antigo, porque tem o nome de antigo, não serve, eu vou me concentrar apenas no novo. Não, irmãos, para que nós entendamos o novo, nós precisamos ter o Antigo Testamento, né? Existe uma seita que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E eles dizem que o que é a palavra de Deus da Bíblia é apenas os escritos de Paulo. Só. O restante é apenas questões históricas, contos históricos, tá certo? Mas isso é uma inverdade, tá certo, irmãos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou dizendo que a revelação especial de Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse, verdadeiramente para o homem e verdadeiramente trazida de Deus. Tá certo, irmãos? Então, neste livro aqui, não existe espaço, sabe, para confusões, para enganos. Nós sabemos que a Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo, eles não se contrapõem, sabe? Eles se encaixam, se entrelaçam perfeitamente um com o outro, tá certo? E o interessante é que chegou uma época, irmãos, falando aqui um pouco do cânon bíblico, né? Falando um pouco aqui do cânon bíblico, a Bíblia, ela no passado, ela não era da forma que nós conhecemos hoje, né? 66 livros,
traduzido na nossa língua, uma bênção de Deus. Sabemos que tem várias traduções, NVI, Genebra, né, Pentecostal e tantas outras traduções bíblicas nós vemos hoje da palavra de Deus, né? Então, no passado, a Bíblia, nos judeus, digamos assim, eles seguiam ali o Pentateuco, que na verdade são os primeiros livros aqui da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros livros aqui, eles eram Pentateuco judaico, aqui onde eles seguiam a lei de Moisés, seguiam as prescrições que Deus passou ali no início para os homens. Tá certo, irmãos? Então a Bíblia passou por muitas mudanças, né? Mudanças no sentido, quando eu falo mudanças, irmãos, estou falando no sentido da época que a Bíblia não existia. É melhor dizer assim. Então, no passado existia o Pentateuco, no passado existia o livro de Isaías, no passado existia pergaminhos. Então, a Bíblia que nós temos hoje, no passado, gente, ela não existia no sentido desse conjunto. Ela era fragmentos de muitos escritos, né? Fragmentos. Tanto que na caverna de Qumran tem um local chamado ali os Rolos do Mar Morto, né? Onde foi encontrado muitos pedaços da Bíblia, inclusive o livro de Isaías foi encontrado completo. E quando eles traduziram o livro de Isaías, ele estava idêntico, irmãos, ao livro de Isaías que nós temos na nossa Bíblia. Veja como Deus é maravilhoso, né, gente? Então, dentro da história secular, nós vemos que tinha uma época que os homens, ninguém tinha uma Bíblia. Tinha pessoas, gente, que trabalhava um dia para alugar uma folha da Bíblia para ler. Depois que lia, devolvia. Entendeu, irmãos? Então existia uma época que também a Bíblia não existia na língua das pessoas. Existia a Bíblia numa linguagem alta, um latim alto, que só quem lia eram os papas, eram os estudiosos da época. Se pegasse aquela Bíblia e colocasse na mão do povo, naquela época o povo não ia conseguir ler. Primeiro, porque o povo era analfabeto. O povo ali na Europa, eles não tinham alfabetização. Só quem estudava, irmãos, quem eram os filhos dos ricos, que iam para as escolásticas, que foi o primeiro embrião da escola, que funcionava dentro dos conventos, dentro da Igreja Católica, aonde só ia os filhos dos príncipes, dos ricos, dos nobres, né, dos influentes daquela época. Mas a classe média baixa, ninguém sabia ler não, gente. Ninguém tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vemos ali, onde eclodiu, né, a Reforma Protestante, um dos âmagos da Reforma Protestante, gente, foi levar o conhecimento da palavra de Deus a todos os homens. A todos os homens. Tanto que o Wycliffe, o próprio Lutero na Alemanha, né, o Wycliffe foi na Suécia, na Inglaterra. Nós vemos ali John Knox também. Eles traduziram a Bíblia para a linguagem do seu povo na época. Então aí começou todo o trabalho de Deus ali. Então o cânon bíblico, irmãos, chegou um momento no passado que se reuniu ali um conselho e foi formado um conselho de sábios, onde foi colocado regras, né, que cânon significa regras. Eu trouxe até aqui uma tradução para ler para vocês sobre essa questão. A palavra grega cânon tem origem semítica e significa cana. Depois passou a significar o metro do carpinteiro e a régua do escrevente. O desenvolvimento do termo levou às significâncias posteriores. O termo foi se desenvolvendo, irmãos, e ele passou a significar depois o que? Metro, norma e regra, aplicadas nos domínios da estética, linguística, filosofia e religião. Então, quando a gente fala de cânon, a gente fala de regras. Regras essas que foram utilizadas para dizer se determinado livro era apócrifo
ou não, né? Inclusive eu estou segurando aqui uma Bíblia hebraica, entendeu? Uma Bíblia hebraica, do texto hebraico. Então, irmãos, se aquele livro tinha no seu conteúdo provas que aquele livro realmente era revelação especial de Deus. Por exemplo, o ano que foi escrito, se quem escreveu conviveu com Jesus, sabe, os fatos históricos que ele traz. Então foi muitas regras ali aplicadas, aonde de tantos livros, irmãos, que existiam naquela época, 66 livros foi apenas os encontrados realmente verdadeiros da revelação de Deus, bíblica, né? Existem, meus irmãos, outros livros aí afora, né, que justamente é o que fala do nosso terceiro subtópico, né, que fala sobre os apócrifos, né? Tem mais de 200 e tantos livros apócrifos aí fora, tá certo? E os livros apócrifos, meus irmãos, tem uns livros que são as histórias desencontradas, sabe? Muita confusão, muito utópico, muito fantasioso. Tem um livro mesmo de Adão e Eva, um livro apócrifo, que fala que Adão, quando foi expulso do jardim, entrou em depressão e se matou. Aí Deus foi lá e ressuscitou. Depois Eva ficou triste e morreu. Aí Deus foi lá e ressuscitou. Esse livro apócrifo de Adão e Eva é falando o livro inteiro sobre ressuscita, levanta, ressuscita, traz, anima, tudo. Gente, coisas que não aconteceram, coisas que não são reais, entendeu? Então, é nesse nível que o cânon se aplicou para que nós não tivéssemos um livro que hoje fosse questionado, não tivesse autoridade. E louvado seja o nome do Senhor, que os 66 livros dessa Bíblia, a Bíblia que nós temos, a revelação especial, nós podemos dizer, irmãos, que todos eles são inspirados por Deus e são aptos para o nosso ensino, para a demonstração, para que todos nós, irmãos, sejamos encontrados fiéis e dignos de estarmos ali no céu com o nosso Deus. Então, guarde a sua Bíblia com carinho e leia. Não deixe ela empoeirada aí na sua casa, tá certo? E aqui o quarto subtópico, né, fala da autoridade da Escritura Sagrada, né? A autoridade da Escritura Sagrada. Nós sabemos que a autoridade das Escrituras Sagradas ela é dada pelo próprio Deus. Como é que eu entendo que a Bíblia tem essa autoridade? Porque nós vemos aqui em 2 Timóteo 3,16 que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o que dá autoridade às Escrituras é que ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de João, de Maria, de Mateus, de pessoas em si, mas foram pessoas escolhidas por Deus em anos diferentes, em épocas diferentes, tá certo, irmãos? Ali, épocas diferentes, Deus revelou a sua vontade, Deus revelou a sua palavra, tanto que todos os livros da Bíblia, gente, nenhum se contrapõe, nenhum se contradiz um com o outro, não se contradiz, viu? Um com o outro. Entendeu, irmãos? Então, é importante nós termos essa consciência no nosso coração sobre a importância das Escrituras. A autoridade das Escrituras é dada por Deus, porque foi Deus quem inspirou, foi Deus quem revelou, foi Deus quem deu essa palavra. Por isso que uma das regras da Reforma Protestante também, que eles enfatizavam muito, essa questão que quando a Bíblia está sendo exposta à igreja, é Deus quem está falando, Deus está falando com crentes e não crentes. Deus fala, gente. Quando tem o culto, quando tem a pregação da palavra, Deus está falando para crentes e não crentes, tá certo? Então nós precisamos ter essa consciência, não ter uma consciência dúbia, falha, errônea e dizer assim: ah, pastor,
Ah, que pena, né? Porque Deus só fala para algumas pessoas e outras não. Quem disse? A palavra de Deus, gente, ela é salvação para uns e condenação para outros, infelizmente. Deus fala para todos. Essa mesma palavra que salvou a muitos, essa mesma palavra também condena aqueles que não creram. Então precisamos ter cuidado. E ter cuidado com aquela questão, abro aspas aqui, que Deus mandou dizer, Deus mandou revelar, Deus mandou falar para você. Isso está errado, irmãos, porque o que Deus mandou falar e revelou ao homem está aqui na palavra de Deus. Está com dificuldade na sua vida? Está com problema, gente? Leia a Bíblia, ore, né? Além de procurar o seu pastor para conversar, certo? Esse que vos fala, mas leia a Bíblia, ore, busque o conselho da palavra de Deus, tá certo, irmãos? Então, o quarto capítulo fala da autoridade das Escrituras, né? E o quinto subtópico, né? Eu falei capítulo, né? Mas o quarto subtópico fala da autoridade das Escrituras. O quinto subtópico fala sobre o testemunho da igreja, né? O testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras sagradas. Irmãos, entendemos que a igreja, ela é a detentora dos escritos sagrados, da palavra de Deus. É ela quem prega. Foi dada à igreja, incumbida por Deus, essa honra da igreja pregar a palavra de Deus, de ter os oráculos de Deus nela, que é a palavra de Deus. É na igreja que nós aprendemos, que nós estudamos, que nós entendemos ali a palavra de Deus, né? Então é pelo testemunho da igreja que nós vemos ali a palavra de Deus ali sendo expressa, né? Interessante, irmãos, que 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, gente, a palavra de Deus, ela está na igreja. A Bíblia, a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, porque ela detém esse direito de pregar a palavra, de ensinar os homens que Deus é o único Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que redime os homens. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao nosso sexto subtópico, né? O sexto subtópico que nós temos aqui, muito interessante, falando aqui do conselho de Deus, né? Da suficiência das Escrituras Sagradas, né? Da suficiência, aqui o sexto subtópico. E eu quero ler aqui para vocês o seguinte: o capítulo 1, parágrafo 6, afirma que a doutrina da suficiência das Escrituras, ou seja, se você quer saber o que vai equipá-lo completamente para a salvação, para a fé ou para a vida, você o encontrará nas Escrituras Sagradas, tá certo? Então é algo assim importante que nós precisamos entender, que o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, sabe? A palavra de Deus, ela é suficiente. Por isso que diz assim, a suficiência das Escrituras Sagradas, entendeu? Então a palavra de Deus, ela é suficiente para discernir o nosso coração, para nos orientar, para nos capacitar em todas as circunstâncias. 2 Timóteo 3, de 15 a 17 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja, né, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a revelação especial, as Escrituras Sagradas,
ela é suficiente para as nossas vidas. Ela consegue discernir o nosso coração, ela consegue nos orientar. Então, aqui no subtópico 6, está falando sobre essa maravilhosa riqueza que é a suficiência das Escrituras Sagradas. E continuando, esses ensinos, na maioria das vezes, estão claramente registrados na Escritura, o que poderia ser mais óbvio do que o ensino de que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O que poderia ser mais claro do que a afirmação da Escritura: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. O que poderia dar mais conforto do que a promessa de que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. O que poderia ser mais seguro do que a promessa de Jesus de que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. As Escrituras com certeza registram o que precisamos saber e deixa tudo muito, muito claro. Então, irmãos, tudo que nós precisamos saber e conhecer, nós encontramos na Bíblia Sagrada, né? Sobre a queda, sobre a redenção, sobre a criação, sobre a formação do homem, sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre a volta do Senhor Jesus, que nós precisamos estar cientes e preparados para esse grande dia que vai chegar, né? A suficiência das Escrituras se aplica a todos os assuntos pertinentes à nossa salvação. Não precisamos ir a nenhum outro lugar, não podemos ir a nenhum outro lugar para encontrar o caminho da salvação. Então, a Bíblia Sagrada, né, ela é suficiente, irmãos, para nos ensinar sobre a salvação e aprendermos e assim vivermos e prosseguirmos nesse caminho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, existe outro ponto aqui interessante que eu quero falar aos irmãos: a consequência natural e boa, né? Entretanto, às vezes precisamos compreender e deduzir as doutrinas cristãs a partir das Escrituras. Precisamos meditar cuidadosa e zelosamente na Escritura e comparar suas diferentes passagens. Quando fazemos isso, encontramos algumas verdades que fluem inevitavelmente da Escritura. George, um membro da Assembleia, observa que a partir das Escrituras inferimos quem deveria participar da Santa Ceia do Senhor e quem deveria ser batizado, embora a Bíblia não mencione isso explicitamente. Então, o que ele quer dizer aqui? As consequências natural e boa, está falando, gente, que a Bíblia nos ensina como devemos nos portar na igreja, como deve ser, gente, as regras no culto da casa do Senhor, né? Por exemplo, ali na aplicação da Santa Ceia, nós entendemos através do ensinamento bíblico quem pode participar da Santa Ceia e quem não pode, né? Também ali no batismo, nós entendemos quem pode ser batizado e quem não pode. A Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Então, são consequências, irmãos, boas para as nossas vidas, instrutivas para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina como deve ser o culto, como Deus deve ser cultuado. E não eu que devo criar minhas formas, as minhas regras e levar as pessoas a cultuarem a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Porque hoje dentro das igrejas, muitas vezes, existem regras humanas, regras de homens, que quando a gente procura na Bíblia, não existe.
Não existe. Então nós precisamos ter muito cuidado disso aí, irmãos. Biblicamente muitas coisas não existem, mas o que a Bíblia ela nos ensina, ela nos capacita para fazermos um culto, para termos uma vida que agrade a Deus para todo sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor. E interessante, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. É outro ponto importante que nós precisamos, para entendermos a Bíblia Sagrada, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele convence o homem da justiça e do juízo. Se nós lermos a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, se torna apenas um livro vazio, um livro igual a qualquer outro. Mas com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, as verdades elas saltam do texto e alcançam o nosso coração. Nós somos transformados e modificados para a honra e glória do nome do Senhor, né? Nós vamos ver agora um pouco sobre o sétimo subtópico, que nos fala da clareza da Escritura, a sua clareza, né? O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster faz afirmações acerca da necessidade da Escritura, de seu cânon, de autoridade e suficiência. Aqui somos informados da clareza dela e acerca de seus textos e traduções. O parágrafo 7 indica com a explicação de que a leitura da Bíblia nem sempre é fácil. Por outro lado, certas partes da Escritura são mais difíceis de ler do que outras. O próprio apóstolo Pedro, surpreendentemente, admitiu que certos assuntos escritos por um colega apóstolo eram difíceis de entender. Isso vai ver em 2 Pedro 3,16. Na verdade, qualquer leitura da Bíblia, incluindo um que tenha lido a Bíblia muitas vezes, sabe que não são todas as coisas igualmente claras em si. Então, é interessante que existem assuntos na Bíblia que são difíceis de entender, né? Como nós vimos ali, que nós pregamos ali em 2 Pedro, né? Não, perdão, em 1 Pedro nós pregamos ali, onde fala sobre que Pedro dizendo que Jesus Cristo desceu ao Hades, desceu ao inferno e pregou ali ao inferno. E quando a gente pesquisa e luta para entender aquilo ali, que é um texto muito difícil, a gente entende, gente, que Jesus ele proclamou a demônios, a espíritos em prisões, a vitória dele na cruz, a vitória dele sobre o pecado. Foi uma proclamação. Mas, irmãos, tem trechos da Bíblia que são difíceis de entender, né? Mas, buscando os meios corretos, a forma correta, nós podemos aprender e entendermos, né? Por outro lado, não se pode deixar de notar que todos nós lemos a Bíblia em diferentes níveis. E assim como diz a confissão, a Escritura não é, do mesmo modo, evidente a todos. Alguns cristãos entendem a Bíblia melhor que outros cristãos. Não somos todos mestres, não somos todos santos maduros. Na verdade, algumas pessoas acabaram de descobrir a Bíblia. Algumas coisas eles têm visto, mas não compreendem. Há tantas eles ainda não exploraram. É muito interessante vermos aqui, né, irmãos, que tem pessoas que entendem a Bíblia, têm um entendimento aguçado, inteirado da Bíblia, né? Enquanto que outros não têm, estão começando agora, ou talvez não conseguem entender, estão lutando para entender, né? Então é aí onde entra que nós precisamos estar ali orientando, ensinando, para aí onde entra o sermão expositivo, que nós pregamos, que nós ensinamos de forma detalhada, de forma mais esmiuçada, para que a igreja entenda e compreenda a riqueza da palavra de Deus, né? E outro ponto aqui, meus irmãos, dentro aqui do sétimo subtópico,
textos e traduções da Escritura, né? O parágrafo 8 leva essa discussão da Bíblia para uma outra direção. Primeiro, com um comentário sobre o texto bíblico da Bíblia, quase todo o Antigo Testamento, com exceção de alguns capítulos, está em hebraico. O Novo Testamento, exceto por algumas palavras, é todo escrito em grego. Agora é muito interessante isso, né? Uma parte da Bíblia é escrita em hebraico, o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento, que na época era chamado de Septuaginta, que era a Bíblia hebraica da época, traduzida para o grego, né? Traduzida para o grego ali, onde os cristãos daquela época liam e aprendiam. Então nós temos, veja, nós temos esse interessante conjunto, né? O Antigo Testamento está em hebraico, o Novo Testamento está no grego. Então, para que tenhamos um entendimento aguçado, apurado, nós precisamos entender essas duas línguas, né? Então, não cabe a todos da igreja estudar essas línguas para ensinarem, né? Mas aqueles que Deus deu o dom, deu entendimento, deu capacidade, esses naturalmente eles aprendem, eles têm o chamado pastoral, têm o chamado para ensino, e ali eles naturalmente eles têm esse impulso para aprender, né? E tem uma mente, digamos assim, elogiável, né? Para entender dos ensinos bíblicos da palavra de Deus, né? Então, aqui nos voltando, irmãos, aqui para o subtópico 8, nos fala sobre o Antigo Testamento em hebraico, língua original do Antigo Testamento. E o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações do tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, assim em todas as controvérsias religiosas. A igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse na Escritura, é que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo pelas abundantes, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras Sagradas. Então, nós vemos aqui que no subtópico 8 está falando, gente, que a Bíblia ela foi escrita, como eu já falei aqui, né, no hebraico e no grego. Então, para que os povos entendam, para que os povos conheçam a palavra de Deus e entendam o Antigo Testamento escrito no hebraico e o Novo Testamento escrito no grego, tem que ser traduzido, gente, de uma forma fiel para todas as nações da face da terra. Cada nação deve ter a Bíblia na sua língua, mas não na sua língua erudita, onde apenas os estudiosos, os juízes supremos podem ler. Não, a Bíblia tem que ser traduzida na linguagem comum do povo, né? Inclusive o Novo Testamento ele foi escrito no hebraico koiné, né? Perdão, hebraico koiné não, no grego koiné, né? No grego koiné. O que é grego koiné, pastor? É o grego comum, é a linguagem comum que o povo conversa na feira, conversa na rua, entendeu? Era o grego comum que o povo conversava. Existia o grego clássico, sabe? Linguagens, palavras diferentes, difíceis. Mas
a Bíblia, o que o subtópico 8 nos fala das Escrituras Sagradas, é que ela tem que ser traduzida na linguagem dos povos, para que os povos consigam entender e absorver a verdade bíblica para a glória do nome do Senhor. Tá certo, irmão? Tópico 9, aqui, nós vemos aqui falando sobre a regra infalível. A regra infalível. O que é a regra infalível, pastor? Que o subtópico 9 está nos falando. É que a Bíblia, ela traduz ela mesma. Vejamos, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, quando a gente fala da regra infalível, nós estamos falando que a própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, se existe um texto, um versículo em determinado livro, em determinada epístola, ali na Bíblia, que eu estou com dificuldade de entender, eu posso procurar em outro livro, né, algo que se relacione dentro com aquele conteúdo ali, e ali eu vou trazer uma clareza maior para o entendimento da palavra de Deus. Então, o capítulo 9 ele nos fala dessa riqueza, tá certo, irmãos? Então, a confissão nos diz que o recurso mais importante para nos ajudar a compreender a Bíblia é a própria Bíblia. De certa forma, essa é uma regra muito familiar, pois devemos abordar qualquer livro no mundo dessa maneira, seja qualquer for o autor ou o texto que estejamos tentando compreender, precisamos analisar o contexto. Isso se aplica especialmente se tivermos dificuldade na compreensão de um livro. Partimos do princípio de que um autor está tentando se fazer entendido e tentamos ver esse sentido quando lemos o livro de alguém. Então aqui é um exemplo, né? Onde fala sobre tentar entender um livro, nós precisamos entender o contexto desse livro. O que é que aquele homem está querendo ensinar com o que está escrito naquele livro? É uma regra que nós utilizamos muito para entender o texto, para nós pregarmos o seu contexto histórico, o seu contexto anterior e o seu contexto posterior e o seu contexto histórico. Onde ele se encaixa aqui historicamente? O seu contexto anterior, o que está acontecendo antes dessa história? O que aconteceu depois? Então, dentro dessas conclusões, a gente também vai encontrar um entendimento, né, bíblico, segundo a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, entender o que aquele texto que nós estamos lendo, ele quer dizer, ele está falando. Daí, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que nós precisamos ter muito cuidado com as caixinhas de promessas, né? Tem crente aí que tem na sua casa a caixinha de promessas cheia de versículos bíblicos, né? E muitas vezes, irmãos, tem versículos ali que foram tirados de dentro de um contexto, entendeu? Que muitas vezes o que ele está dizendo sozinho não é claramente a verdade. Para você entender, você tem que ler o seu contexto todo, você tem que ler o capítulo todo, e muitas vezes ler o capítulo anterior e o capítulo posterior, para você entender o que realmente Deus quer dizer com aquele versículo. Entendeu? Então, às vezes as pessoas colhem um versículozinho e lança como uma doutrina. Daí, irmãos, onde nascem as heresias, daí onde nascem as seitas. Pegam trechos da Bíblia e muitas vezes que não tem muita refutação e criam uma doutrina, um ensinamento daquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado e aprendermos com essa regra infalível de interpretação das Escrituras Sagradas. E por fim, nós vemos aqui o 10º subtópico,
que fala sobre o juízo supremo, né? O juízo supremo, que é o nosso parágrafo 10, o juízo supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura Sagrada. Então, gente, o 10º capítulo, ele fala sobre que o juízo supremo, né, para as controvérsias dentro da igreja, para questões doutrinárias, para dificuldades de entendimento, tem que ser a Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, como diz aqui, né, falando na Escritura Sagrada. Então nós precisamos, como eu já falei, nós lermos a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, entendeu? E ali a Bíblia é o nosso juiz supremo, dentro de controvérsias que poderão surgir nas reuniões do conselho, nas reuniões com a igreja, né? Questões muitas vezes difíceis que a igreja pode estar numa reunião extraordinária, né? E a gente pega a Bíblia e lê, entendeu, irmãos? Para a partir dali o Espírito Santo de Deus nos levar a termos uma conclusão bíblica, entendeu? Daquilo que Deus ele fala para nós, daquilo que Deus ele nos ensina, né? Então diz assim, algo interessante falar para os irmãos. Pergunte a si mesmo: há controvérsias religiosas que precisam ser resolvidas? Há, irmãos, controvérsias religiosas que precisam ser resolvidas? Com certeza há, irmãos. Com certeza. Então só há um padrão que devemos usar. Uma corte para a qual cada cristão e igreja tem de apelar. Há decretos de concílios que precisam ser avaliados. Então só há um cânon pelo qual esses concílios e seus decretos, incluindo as decisões da Assembleia de Westminster, como coloca aqui, essa confissão de fé, pode ser oficialmente considerados certos ou errados. Você ou os seus amigos se deparam com opiniões de antigos escritos de peso, só há uma balança na qual elas podem ser pesadas. Encontramos as doutrinas de homens na conversa, na leitura e na pregação. Só há uma luz sobre a qual elas podem ser examinadas. Há opiniões pessoais na igreja. Então só há uma maneira pela qual elas podem ser julgadas. Há uma sentença na qual devemos descansar. Isto não pode ser outra senão o Espírito Santo falando nas Escrituras Sagradas. O subtópico 10, falando sobre o juiz supremo, das nossas controvérsias, de assuntos que a gente tinha dificuldade de entender, de interpretar. O juiz supremo é o Espírito Santo falando nas Escrituras. Então, tudo que os concílios, a igreja reunida, o pastor no conselho, no presbitério, no supremo, no sínodo, na reunião extraordinária na igreja, com a igreja, todo tipo de dificuldade, o juiz supremo é o Espírito Santo falando nas Escrituras Sagradas. Então, determinado assunto, a gente precisa atrelá-lo às Escrituras Sagradas. Então, é ali onde a Bíblia vai nos dizer, sabe, irmãos, vai dar o veredito se aquilo está correto ou se não está correto. É a Bíblia que nos ensina assim. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tá certo, irmãos? Aqui
nós estudamos das Escrituras Sagradas. E eu espero que os irmãos tenham compreendido, entendido a riqueza que é, irmãos, a nossa confissão de fé. A riqueza que é. E aqui o primeiro capítulo que nós vimos hoje, falando das Escrituras Sagradas. Eu espero que vocês tenham compreendido, que Deus fortaleça o seu coração, e nos próximos estudos nós estaremos aqui dando continuidade no outro capítulo, que fala de Deus e da Santíssima Trindade. Tá certo, gente? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e Deus fortaleça sempre a sua família. Amém?